pensar num tema, fiquei pensando, caramba, sobre o que falar, tem tanta coisa, né? Mas eu fiquei refletindo sobre o que mais a gente precisa ouvir hoje em dia. A gente tem que fazer muitas reflexões. E a reflexão que eu pensei a gente fala muito da reforma íntima. Mas será que nós estamos colocando em prática na nossa vida pequenos valores morais? Será? Uma coisa básica, como respeito. Será que a gente respeita os outros? É muito básico, assim, respeitar. Né? Será que a gente tem empatia pelo outro? Então foi essa reflexão que eu busquei fazer aqui no estudo de hoje. Pode passar, por favor, Zé? Essa setinha para lá. Essa aí. Isso. Aí a primeira reflexão que eu trouxe, tem mais imagens aqui. A gente vê crianças passando fome, né? E a gente às vezes passa. Isso aqui são fotos da África, mas aqui no Brasil a gente tem crianças passando fome. É a mesma coisa. Então, assim, a gente vê animais de sofrimento na rua abandonados. Será que nós estamos sendo empáticos? Será que a gente tem esse cuidado do outro? Será que eu paro e penso, se fosse comigo, eu gostaria que as pessoas passassem correndo? Às vezes uma água que você está bebendo a garrafa, você fala, está muito calor, você quer essa água, a pessoa aceita. Então são pequenas coisas que a gente tem que pensar. Uma pessoa está sofrendo, será que eu vou lá e eu olho para ela, eu tenho um cuidado com ela, eu busco escutar, eu dou um sorriso, eu pego a mão, eu dou um abraço? Será que nós estamos fazendo isso? É uma reflexão para todo mundo. Pode passar, por favor, Zé. E aí eu trouxe uma ideia, assim, para a gente pensar. O que é o respeito? Eu queria, assim, né, o que eu pensei, mas eu gostaria de ouvir vocês. Quando a gente escuta a palavra respeito, o que vem à cabeça? Respeitar um ao outro, né? Falar, conversar. Respeitar o outro. Sim, mas ter também o nosso respeito com a gente mesmo. Quem mais? Assim, quando pensa em respeito, qual palavra que vem na cabeça? A ideia de considerar o outro, de parar para pensar. A gente fala muito dessa questão da consideração ao outro. Mas o que é considerar? É que eu sei que o outro está sofrendo, eu vou lá. Eu não sou aquele amigo da festa. Quando está tudo bem, eu lembro. Mas quando a pessoa está passando por um momento delicado, eu estou correndo pelaquela loucura da vida do dia a dia que todo mundo tem, mas ainda assim eu separo 15 minutinhos para dar uma ligada, para ir lá falar, para dar um abraço. Isso também faz parte do respeito. Respeitar as pessoas que são diferentes, né? Que são diferentes de mim. Se a pessoa tem uma religião diferente, qualquer outra coisa que pense diferente, política, respeitar o limite do outro. Também as pessoas hoje em dia têm esse problema de não conseguir respeitar o limite do outro. Afeto também. Afeto, exatamente. O respeito também tem a ver com afeto. Afeto pelas pessoas. Exatamente. Exatamente. É preocupação, é uma forma ampla, né? Então, sair também vem muito pela questão também de saber que eu sou, né? A gente fala muito disso, que nós somos centelhas divinas, todos nós somos. Mas eu sou Bruna, eu sou única. A dona Dulce é única, né? O Olegário é único. Pode ter outra pessoa com o nome dele, pode ter um irmão gêmeo, que não tem, né? Imagina, dois Olegários. Então, assim, é pra gente entender que somos únicos. Então tem que respeitar, porque cada um tem sua bagagem, não só espiritual, mas dessa vivência atual. Cada um pensa diferente, cada um tem dores diferentes, enfim, pra gente tentar refletir sobre isso. Que eu não vou encontrar em ninguém alguém igual a mim, exatamente igual não. Apesar de gente, quem tem gente na família ou amigos, eles são muito, às vezes fisicamente idênticos, mas a personalidade é bem diferente. Então, é uma reflexão que fica. Pode passar, por favor, Zé. E aí, eu pensei também da gente refletir sobre o que é empatia. Empatia, tem uma palavra assim que virou moda, né, há um tempo. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Mas será que é só eu me colocar no lugar do outro? Vocês acham que é só isso? É só assim, a pessoa está passando por uma dor, eu vou lá e penso, eu tento buscar entender como é que é aquela dor. Sim, é sobre isso também, é sobre me colocar no lugar do outro. Mas não é só isso. É de como é que essa pessoa pode sair dali, como é que eu posso ajudá-la a sair dali. Né? A pessoa tem depressão, eu vou lá, eu tenho depressão também, não.
Para ficar melhor, mas entender também que foi, parceria. Parceria, exatamente, tem a ver com parceria, tem a ver com você buscar. Hoje eu estou triste, então alguma amiga vai lá para me ajudar. Amanhã pode ser ela. Não, a gente não faz o bem pensando assim. Mas é a lógica, nós vivemos num mundo que está todo mundo junto, está todo mundo evoluindo junto. Deveria estar. Cada um no seu tempo, a gente tem que entender que nós somos espíritos, todo mundo tem a oportunidade de melhorar. Todos nós temos. Quem vai aproveitar, mas assim, isso também não é um assunto que cabe a mim, apontar para o outro. Ah, mas você não está evoluindo, a gente pode dar um toque, mas é a escolha de cada um também. Mas é entender que a gente tem que se colocar no lugar do outro, buscar ajudar e colocar a pessoa para frente. Então a empatia tem muito a ver com isso, né? Então se eu tenho um olhar mais caridoso para o outro, mais carinhoso, pensar se a pessoa está passando uma situação delicada, e se fosse eu? A minha mãe, às vezes, a gente tem uma doença que está passando por uma situação delicada, a minha mãe fala, mas será que você não está incomodando, Bruna? Aí eu converso com a minha mãe, se fosse você nessa situação, você também não ficaria em algum momento revoltada? Aí minha mãe fica, aí um dia depois ela fala assim, realmente, eu também ficaria. Porque não é muito fácil a gente, às vezes, pensar que como seria comigo, mas se a gente tenta vivenciar aquela situação e ainda assim nós não estamos passando pelaquela dor, superficialmente, assim, pensando, uma pessoa perdeu um ente, né, precocemente. De repente, aí a pessoa fica revoltada, fica sem fé, a Odete, psicóloga, sabe que tem as fases do luto, tem a fase da revolta. A pessoa não quer acreditar em nada e fala, para que eu vou rezar? Porque Deus vai fazer o que quer. Eu escutei, eu falei, não, mas a gente pode tornar essa dor, essa passagem, ou qualquer que seja, a nossa prova aqui na Terra mais fácil. Se a gente entra em oração, a gente acredita, a gente pede ajuda. Assim, mas eu também entendo que a pessoa está passando por um momento de luto e que tudo tem seu tempo. Depois ela vai retomar a fé dela, vai buscar a compreensão, mas eu não tenho que julgar, não, você tem que acreditar em Deus, porque eu acredito. Não cabe nisso. Pode passar, por favor. E aí? Você se diz espírita, né? Aí eu botei aqui no megafone, nossa, sou espírita, para falar para todo mundo, ou você tem atitudes. Aí tem aqui uma pessoa lá pertinho da outra, me oferecendo carinho. Você se diz da boca para fora, ou você realmente é? Claro que todo mundo, ninguém aqui é perfeito, então a gente todo mundo tem seus momentos. Mas a gente está falando do ser espírita, lendo sobre, buscando estudar, ou a gente está realmente buscando aqui a reforma íntima e nossas atitudes melhores conforme o Cristo disse. É uma reflexão para a gente, tá? Pode passar, por favor, Zé. E aí, eu botei assim, alguns tipos de respeito para a gente pensar, né? Tem de várias formas, tem o religioso, a gente vê muita intolerância hoje em dia, a gente vê terreiros por aí sendo queimados, como se fosse o jeito que eu penso é o meu jeito, né? Não é. Se fosse assim, então a minha família ia me desertar, porque eu sou muito espírita da família. Minha família, por parte de mãe, é católica, por parte de pai, evangélica, e meu avô, que era o único que era espírita, também desencarnou. Então eu vou ser deserdada. A orientação sexual, hoje em dia, eu lembro que me marcou muito, que eu cheguei ao Ramatiz, eu tinha uns 16, 17 anos, eu encontrei uma colega que estudou comigo, e ela falou, Bruna, eu sou homossexual e tal, e eu fiquei pensando ali, caramba, que legal, essa religião aqui ainda estava me buscando, qual era a religião que eu tinha. Eu sabia que eu era católica, eu sabia que eu era evangélica, mas eu não sabia o que eu era. E aí ela falou, ela estava ali no Ramatiz, eu achei muito interessante, ela falando que era homossexual, mas eu fui começando a buscar ali, e eu fui vendo outras pessoas. Eu vi essa religião aqui, eu penso até que é muito mais que uma religião espiritismo, uma filosofia de vida, porque fala do nosso comportamento moral, não apontava para o outro dizendo que está certo, está errado você ser homem, mulher, se você quer ser homossexual, se você não tinha isso. Isso foi fazendo sentido. Um dos sentidos que veio do espiritismo para mim. Eu já frequentava
causar no outro. E que poderia ser em mim também. Será que eu gostaria de ser tratada assim? Então, uma reflexão. Pode passar, por favor, Zé. E aí eu botei o respeito religioso, eu botei uma foto polêmica. Essa foto aqui é de 1995. Eu lembro, eu estava num colégio que era evangélico, um colégio batista. E lá, muitos dos meus amigos, acho que 80%, eram evangélicos. E eu era católica naquela época. Eu não tinha religião para assim. Eu era católica, minha mãe era, e eu era católica. E eu achei um absurdo. Eu fui discutir com ela. Isso estava certo, porque aquela fé não era dela. Então, o pastor poderia chutar, sim, a imagem, porque aquilo era só uma imagem. E eu achei aquilo muito desrespeitoso. Eu não sou de entrar em discussões assim, não é? Mas nessa eu entrei, porque eu achei absurdo o não respeito à religião do outro, como se a minha fosse a única, certo? Isso para mim é muita arrogância, inclusive. Eu já tive até amigos, uma amiga que foi dormir na minha casa, e aí minha mãe sempre me deu muita imagem. Apesar de ser espírita, minha mãe me deu várias imagens, então eu tinha algumas imagens assim, porque eu acredito. Não deixo de acreditar. E aí ela entrou no meu quarto, ela falou, posso te falar um negócio com você? Eu falei, pode. Foi 2010, né? Como se fosse hoje. Então, estou escutando aqui uma coisa, eu tenho que falar com você. Eu falei, pode falar. Esse negócio de Kardec, essas coisas, eu falei, inclusive a minha religião. Já deu corte. Não dei nem oportunidade. Eu falei, você sou eu com a minha. E acabou. Eu não vou deixar de ser o que eu sou e nem quero que você deixe de ser, entendeu? Eu conheço as pessoas, eu converso com as pessoas, eu falo de Deus, de forma genérica, e pronto. Então tem que ter respeito. Isso é tão básico, mas as pessoas não sabem respeitar isso. E aqui eu botei um incêndio, né, a um terreiro, que as pessoas não sabem respeitar a fé do outro e vão lá e queimam. É uma pessoa, imagina se eu vou lá, alguém vem aqui, ou alguém vai numa igreja e vai queimar tudo. Isso assim, é um absurdo. Isso, ao meu ver, se torna até agressivo. É uma forma de agressão. É pior que desrespeito, é uma agressividade. Então, isso é inadmissível. Infelizmente tem, mas que não venha da gente. Pode passar, por favor, Zé. Aí eu botei aqui a questão da orientação sexual, né? Que existem várias pessoas que têm uma orientação diferente da nossa. E tudo bem, qual o problema? Não importa que as pessoas estejam felizes com elas mesmas. E a gente hoje em dia vê muito assassinato, ou então, há pouco tempo, o filho do meu primo mais velho, teve filho muito novo, então já teve um filho de 20 anos, e ele sofreu, ele é homossexual e apanhou. Ano passado, olha só, gente, em 2025, uma pessoa vai apanhar por conta da orientação dela, e ele apanhou. Eu, assim, acho um absurdo. Então, que a gente não seja essa pessoa julgar o outro pela orientação sexual mesmo. Pode mudar, por favor? Zé, pode mudar. E aí eu botei essa questão da igualdade de gênero. Nós estamos no meio das mulheres, né? Que eu pensei assim, caramba, essa questão das mulheres, do respeito, isso é lá de trás, na época de Jesus. Mas Jesus não apontava para a mulher, ele respeitava todo mundo. Jesus é o espírito mais perfeito que esse mundo conheceu. Ele, né, colocava, que na época de Cristo, primeiro os homens, tinha uma ordem e as mulheres estavam lá embaixo, se não me engano, acho que ela estava depois dos animais, alguma coisa assim. Então, e Jesus não, dava lá água, o alimento, respeitosamente. Jesus e as pessoas, né, os espíritos imperfeitos que somos todos nós, querem maltratar as mulheres de diversas formas. Não é só a gente vê casos de feminicídio, de agressão moral. Então, assim, fica uma reflexão, a gente está no meio de mulheres, é importante a gente pensar que homem e mulher estão na mesma balança, não existe isso. Não existe isso, não cabe mais. Então, que a gente vai pensar nisso também. Pode passar, por favor, Zé. E aí eu penso também, isso vem genericamente, em todos os sentidos. Até o outro que pensa diferente de mim, na questão política, cada um deu. Eu nem discuto sobre isso, sendo bem sincera. Eu com a minha, as pessoas com a dela, a gente acabou. Entendeu? A gente não tem importante a gente usar isso. Pode passar, por favor, Zé. Aí vem essa questão das pessoas diferentes de mim. A gente vê, às vezes até aquela novela Caminho das Índias mostrou que às vezes dentro do mesmo país você tem as castas, tudo bem, assim,
Mas acho que fica uma reflexão para a gente. Como é que isso existe no Brasil? Vocês acham que existe essa separação dentro do Brasil? Muito grande, né? Não só de classe social, mas de tudo. Começa por bairro, começa pela cor, começa por tudo. As pessoas querem se sentir superiores. Mas será que elas são superiores? Se elas não pensam assim, eu acho que elas vão bem atrasadas. Então é uma reflexão que fica para a gente também. Pode passar, Zé? E aí eu coloquei algumas das reflexões sobre empatia. Que empatia é muito mais do que a gente se colocar só no lugar do outro. Mas também é sentir o coração do outro, sem eu querer julgar, sem eu querer ter preconceito. Porque preconceito vem daqui de dentro de mim. Se isso existe em mim, o problema não é do outro que é diferente, é meu. O meu que eu sou atrasado. E aí, para a gente analisar, né, como Jesus tratava essas pessoas que eram marginalizadas, essas classes, inclusive as mulheres eram marginalizadas. Né? Então a gente tem que parar e pensar nisso. Ele via, ele tinha o espírito mais perfeito, estava muito além da gente, então a gente tem que pensar assim. Claro que falta muito para a gente chegar aqui, muitas reencarnações aí, muito, mas que a gente busque ser pelo menos parecido com ele, né? E todos nós somos irmãos de caminhada, estamos todos nós no mesmo barco, né? Uns melhoram numa coisa, pioram na outra, então que a gente não tem essa arrogância que você acha, nossa, eu sou melhor. Não, você não é melhor. Se você pensa assim, acho que você está bem atrasado. Pode passar? E aí, essa parte que tem as palestras que a gente aprende, a gente fala e a gente fala da gente também. O homem velho, né, velho no sentido de atrasado, e suas sombras. Essa questão da projeção. Eu vou falar uma questão muito pessoal. Eu uma vez falei para uma psicóloga, eu falei que eu me incomodava com uma sogra minha. Ela virou para mim e falou assim, sabe por que você se incomoda? Eu falei, não, porque você é igual. Como é que eu sou igual a essa pessoa? E aí eu falei, não, eu não posso ter essa mesma característica dessa pessoa, que eu tanto acho absurda. Então eu sou igual, por isso que me incomoda. O outro tem alguma coisa em mim, eu estou olhando no espelho, aquilo que me irrita no outro, é que ainda tem em mim. Então, de novo, não é sobre o outro, é sobre mim. O legado sempre fala, te aponta um dedo para o outro, os outros voltam para a gente. Então, de novo, é sobre nós, né? Então, a gente não pode ter essa questão de orgulho, de se sentir superior a ninguém. Eu não tenho que ser egoísta, né? Então, tem que ter uma reflexão que todos nós temos dificuldades, estamos aprendendo, estamos caminhando. Mas se eu tenho algo a melhorar, que eu busque melhorar. Né? Depois eu vou fazer uma reflexão com vocês. E aí aqui uma passagem de Emmanuel que fala que a diferença é o gelo que manta a semente da caridade. Então assim, mata, desculpa. Se a gente fala muito de caridade aqui, né, o tempo todo no Espiritismo, se eu sou uma pessoa que sou indiferente ao outro, ou que tento ignorar o outro, ou que me acha superior ao outro, eu não sou caridoso. E se tudo nasce na caridade, eu preciso. Eu vou falar uma passagem engraçada, que a Maísa fala, que tem gente que vira para ela e fala, nossa, que é o Pentateuco, são os livros mais importantes do nosso Evangelho, da religião espírita, né? Que é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e a Terra, e tem outros, né? Eu não li todos ainda. Hã? Isso. Gênesis também, isso. Exato. Então, assim, se a pessoa falou que leu 5 livros e tem umas atitudes absurdas, eu ainda não li os 5, não. Mas eu não quero ter, eu leio 2 ainda, né? Mas, assim, pela atitudes absurdas, ela disse que pensa assim, nossa, tem que ler tudo de novo, porque não adianta só ler. Por isso que não adianta você ficar estudando uma pessoa assim, né? Tem que ir lendo e internalizando aquilo nas suas atitudes. Não adianta você ler 5 livros, li 5 e não estudei nada, não faço nada no meu dia a dia, fico irritado com o outro, quero agredir o outro, no trânsito pego uma arma para matar o outro, então você não é como se não tivesse lido nada. É como se tivesse passado as folhas e não aprendido nada. Então nesse sentido que a gente está falando, para a gente internalizar. O homem velho, quando fala de homem velho, homem, mulher, enfim, é essa pessoa que tem essa cabeça para fora. Eu quero julgar o outro. Eu não estou, mas nós não somos esse homem velho, né? Está fora da
buscar nossa reforma íntima, buscar nosso autoconhecimento e melhoramento. Não importa, se o outro não vier, é com ele. Apesar de estarmos todos encaminhados, cada um vai ter seu tempo e faz parte. Pode passar, por favor, Zé. E aí, nossa, estou falando um monte de coisa, mas qual o caminho para a gente conseguir chegar ao respeito, à empatia? Como é que começa tudo? Eu tenho, assim, antes a gente buscar fazer o evangelho lá, eu faço há quase 6 anos na minha casa, toda terça-feira, 10h30. Às vezes atrasa um pouquinho, falo, eu vou embora do evangelho, mas eu faço religiosamente o evangelho lá. Por quê? É só fazer o evangelho, eu vou limpar minha casa, vou pedir como eu peço para os espíritos que não devam estar ali, que eles sejam acolhidos. É só para isso? Não. Ali tem várias reflexões que nos levam. Eu sempre tenho uma palavra, alguma coisa, uma passagem, eu falo, mãe, olha, essa situação aqui, lembra? O que você acha? Para a gente realmente buscar uma reflexão coletiva. Ah, mas eu moro sozinho, então faz o evangelho sozinho. O importante é a gente refletir. Toda semana, escolher um horário, um dia, para a gente buscar fazer essa reflexão sobre nossa melhoria interna. Né? Então a gente pode fazer reflexões diárias também. É uma coisa que eu tenho que fazer, gente. Eu não faço, vou confessar. E todo dia a gente está correndo, às vezes, a gente buscar. Será que eu fiz tudo como Jesus faria? No final do nosso dia. É uma reflexão também que fica. São pequenas atitudes diárias, né? Que podem causar grandes impactos. Minha mãe estava falando, nossa, mas a gente quer dar bom dia para todos os motoristas, mas nem sempre a pessoa responde. A minha irmã falou, mãe, você imagina quantos bom dias o motorista vai ter que dar. Você fez sua parte. E assim, para além disso, quando a gente dá um bom dia para o outro, eu estou jogando uma magia branca para o outro, uma energia positiva. Nossa, você tem um bom dia. Às vezes a pessoa está no mau dia. E tudo bem, a gente também às está. Mas um sorriso, uma apertar de mão, qualquer atitude pequenininha, às vezes você não sabe se aquela pessoa está pensando em tirar a sua vida. E o seu bom dia vai fazer diferença na vida dela. É um bom dia, é um sorriso. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. É uma pequena atitude, um bom dia, uma boa tarde, você está bem, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, qualquer coisa. Pode mudar tudo. A pessoa pode estar falando assim, nossa, minha vida está dando tudo errado. Pô, mas alguém me deu um bom dia. Calma aí, será que eu tenho que tirar minha vida dele? A pessoa começa a refletir. Então, que a gente possa ser essa pessoa a mudar o pensamento do outro, o pensamento negativo do outro. Né? E aí, buscar essa verdadeira reforma íntima que é interna. Né? Ontem já passou. O que eu posso fazer ontem é visitar e falar, olha, eu fiz errado isso. É o que eu posso fazer. Hoje eu estou escrevendo. Então, que eu busque ser melhor. O amanhã é incerto, a gente não sabe se a gente vai desencarnar. Mas que a gente busque o nosso amanhã. A gente não sabe, ele é incerto ainda. O que a gente tem de concreto até hoje, porque a gente vai falar assim, vou melhorar amanhã. Será que você vai ter amanhã? Então vamos começar hoje. Tudo bem, a gente tem várias reencarnações, ótimo, né, para a gente melhorar. Mas vamos começar, como diz a Ana, a esvaziar a mochila desde já, para ficar com menos dívida. Então essa é a ideia. Pode passar, por favor, né? E aí, pode apertar de novo. Eu trouxe algumas reflexões do livro dos Espíritos, né? Algumas perguntas, como a pergunta 642. Bastará, quero que vocês me respondam, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? Será que basta eu não fazer o mal e aí eu estou conseguindo meu lugarzinho lá, garantido, bem bom? Será que basta isso? Não, né? Vocês acham que o que a gente tem que fazer? O que vocês me responderiam nessa parte? Se basta eu não fazer o mal para eu conseguir ficar bem com Deus. Será que basta só não fazer o mal? Mas eu não estou nem aí, o mundo está. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que saber, né? Exatamente, então resumindo, Cuidar da pessoa. fazer o bem, tudo isso que a Fazer o senhora bem. falou. Exatamente. Então, eles respondem o seguinte, a gente pergunta, né, eles respondem, não, é preciso fazer o bem, no limite de suas forças. Eles sabem que nós temos muitas limitações, nós somos ainda um espírito em busca
pior é essa, exatamente. Então, ó, ele responderá por todo o mal que houver feito. E vai além disso. Também por causa do bem que ele não tenha feito. Você podendo ter feito bem para alguém, você não fez. Você falou, deixa essa pessoa, não tô nem aí. Isso dói, né? Então que a gente começa a dar um bom dia, um sorriso, um abraço, um olhar para a pessoa. Mas a pessoa foi meio empurrada. Várias pessoas foram empurradas, mas ainda assim, vamos continuar. É um exercício para a gente também, né? E aí, quando eu peguei o livro dos Espíritos Comentados pelo Espírito Miramês, ele fala o seguinte: como é que ele está bom? Mas pode perguntar, Zé, eu vou ter a resposta aqui. Mas se eu podia fazer o bem e eu não fiz o bem, como é que eu vou começar a fazer isso? A gente vai começando pelo seguinte: por ter pensamentos de luz, de amor. O nosso pensamento dirige tudo. Já tem uma outra pergunta no livro dos Espíritos que fala: com quem a gente sintoniza? Com o espírito de luz ou com o espírito de treva já nos dirige qual o estado que a gente vai percorrer. Então vamos começar a pensar como Jesus gostaria que nós pensássemos. Tudo bem que eu não vou conseguir agir, mas eu vou começar a pensar. Aí vai vir aqueles pensamentos intrusivos dizendo: não, faz isso, vai lá, briga. Aí você vai falar: não quero. Vai ter uma briga, né? Tem uma briga do bem e com o mal, mas que a gente permaneça ali. Deus me ajuda e você vai conseguir. Então você vai sintonizar na frequência alta. Aí suas atitudes vão ser altas. Não é fácil, é um exercício, está todo mundo aprendendo, né? Então, resumindo tudo isso, eu estou educando a minha mente, né? E o meu espírito também. Nós estamos encarnados hoje, amanhã. E quanto espíritos que a gente já saiba como agir, a gente vai sempre buscando a frequência alta, sabendo fazer uma oração para o outro, pela gente, que ajuda, ser humilde, né? Pode passar, Zé. Aí uma outra pergunta, pode passar de novo. Deixa aí. É a pergunta 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? O que vocês acham? O que é liberdade absoluta? É tipo assim: nossa, eu posso tudo, eu sou maioral, eu posso tudo, absoluta. Liberdade. Temos um exemplo do Brasil. Temos vários. Não, mas temos vários exemplos. É uma liberdade que é relativa, porque só Jesus é o Espírito perfeito. Nós não. Entendeu? Pode apertar, por favor. Então, não, porque todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei de eu era uma criança tentada. A minha mãe pedia para a minha pediatra conversar comigo. Eu era, nossa, muito tentada. E aí eu lembrei, né, do que uma vez essa pediatra conversou comigo. E na época do Teletrim, isso tem muito tempo. E aí ela estava lá autorizada do Teletrim, achando que o Teletrim dela tinha dado quebrado. Foi lá autorizado. E aí vem aquela questão da sociedade, né? Daquela visão errada de que o médico está aqui e que os outros. E essa pessoa é uma pessoa bem humilde. Eu não me lembro agora se era mecânico ou alguma coisa assim. E aí ela conversando na fila com ele, aí ela falou: nossa, quando ele me parou, aí ele falou assim: mas você já olhou a bateria? Alguma coisa assim. E aí ela falou: não. Aí ela trocou e conseguiu voltar a funcionar. Então, não que ela seja grande, mas na ideia errada, às vezes a gente julga o nosso médico, o médico e os outros são os outros, o mecânico perante o médico, uma sociedade atrasada que a gente vive, vão achar que, né, às vezes um pequeno, um espírito de luz que vem, às vezes, eu fico olhando assim, tem vários espíritos de perto, né, às vezes toda a família, eu fico assim: meu Deus do céu, ele já vem falando assim, muito, as crianças hoje em dia, né, se bem dirigida, tem vários espíritos de luz que eu falo: meu Deus, se essa criança for bem dirigida, ela vai fazer muito bem, mas se ela for mal dirigida pelos pais, pode ser uma inteligência usada por mal. Mas que ele já vem com muitos conhecimentos, vai fazer umas reflexões que você fica assim: não é possível, né? Com conhecimentos até sobre carro, às vezes. Na minha família tem gêmeos, e aí um deles conhecia carro de carro de coração. Ele pequenininho, com 3, 4 anos, conhecia
enchente de janeiro, né? A chuva, meu avô e minha avó moravam no alto da Boa Vista, meu pai tem bronquite, caiu tudo no alto. Até o bombeiro estava sem luz naquela época. E aí meu pai encontrou um rapaz, que é amigo do meu tio, o pessoal até falava que ele era meio doidinho, todo mundo chamava ele assim. E aí meu pai tinha que descer o alto do bombeiro, a minha avó morava, sabe aquele partal ali no alto da Boa Vista? É muito chão, muito longe. E estava com de árvore, tudo escuro. E foi esse rapaz, que todo mundo chamava de doidinho, que acompanhou meu pai, foi junto com meu pai, passando mal, com bronquite. Mas ela falou, não foi moral, imagina você sozinho, eu já teria medo. No escuro, sozinho, aquela chuva, e ele estava ali o tempo todo acompanhando, quer dizer, então assim, a gente pode precisar de qualquer pessoa, não só pessoa, mas um animal, às vezes, eu amo animal. Mas assim, as pessoas falam, é um cachorro, é só um cachorro. Não, ele tem amor, né? Ele nos dá amor também. Então assim, pode ser um animal que vai te ajudar, pode ser um desconhecido, para te acalmar. Então que a gente não tenha esse pensamento de eu sou melhor que ninguém. Isso não existe. Pode passar, por favor, Zé? E aí, essa última pergunta é a pergunta, pode perguntar mais uma vez, 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O que vocês acham? Qual é o meio para eu me melhorar e não fazer o mal? O que vocês acham? Vamos lá, o que vocês acham? Acho que é a principal para isso, né? Eu já com os profissionais, que você parar para pensar sobre si mesmo. Nossa, exatamente. A verdade foi Você ali botou o primeiro mecanismo de mecanismo de defesa, que se usa sempre para poder evitar pensar sobre si mesmo, é a projeção. Né? Então, é mais fácil projetar no outro aquilo que você não quer que esteja acontecendo com você mesmo. Então você botou ali o primeiro pensão, são 7. Então você vê se são 7, como é que você tem que passar a sua vida refletindo, é sempre voltar para si mesmo. É aquela pergunta que foi feita ali, tem que voltar para si mesmo e ver, peraí, né? O que seria para mim, então o que eu quero para o outro? Porque isso é o fundamental das relações. É muito difícil, né? Isso não é fácil. É uma busca. Nós temos uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra lá em cima daquele país do norte. Sim. Entendeu? Aquele lado lá que você tem sempre, ele está cutucando aqui. Não, sem problema. Como é que é? Pode falar. Vamos falar um pouquinho. Então, a gente tem que pensar que nós temos que voltar sempre, né? Mas eu vou lá. Não, você primeiro vem para dentro, refletir sobre si mesmo, para poder depois você ver o que você vai fazer com o outro. Mas com certeza. E a resposta é essa que a Odete falou. É o conhece a ti mesmo. É o conhece a ti mesmo. Porque se eu não me conheço, eu vou achar que todo mundo é errado e que eu sou certo. Mas aí quando eu começo a fazer uma auto-reflexão, buscar o meu autoconhecimento, né? E aí vem aquela questão do autoconhecimento, das reflexões diárias. Às vezes estou andando por aí, eu ando muito distraída. Se um dia eu passar por alguém assim, às vezes estou refletindo, se eu estiver andando de bicicleta, então eu estou mudando. Porque eu estou pensando, às vezes, até as coisas que eu tenho que fazer, de atividade, mas às vezes até refletindo, caramba, eu devia ter feito determinada coisa melhor, eu acho que eu fui grossa com a pessoa tal, e eu vou pedir desculpa, que antes eu não pedia não. É para falar a verdade, é para falar. Né? Então, assim, é a gente fazer o exercício da consciência, que a gente sabe que não existe juízo final. Não existe isso. O juízo final é a nossa consciência quando a gente desencarna e fala, caramba, eu tenho um filho da encarnação. Né? Então, que a gente já começa a fazer esse exame de autoconsciência desde já, encarnados, que a gente tem a oportunidade de estar aqui, nesse planeta, que é um hospital, mas também uma escola, para a gente buscar melhorar. Né? Então, a gente pode pensar coisas básicas. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? O que eu fiz que Jesus faria? O que eu fiz que Jesus não faria? Aí eu posso ficar em partilhas, não, eu posso falar, tá bom. Amanhã, então, eu vou tentar reparar o que eu fiz de errado, ou então vou tentar fazer diferente. É nesse sentido, mas a gente olhar
E se for para censurar alguém, que a gente faça uma autocensura, não uma censura para o outro. E cada um tem sua evolução, cada um tem suas dores, enfim, né? Então eu gostaria que que eu também, que a gente refletisse sempre sobre isso, né? E uma coisa importante que fala nesse Evangelho comentado, Evangelho dos Espíritos comentado, que é a gente também tem que escutar nossos inimigos. Claro que tem gente que vai fazer mas nele você pode fazer um filtro, porque tem gente que pode fazer alguma manipulação, alguma coisa, pode, né? Mas assim, no sentido de, será que ele vai falar ali, eu vou refletir, porque ele tem sentido, faz sentido, e eu vou escutar todo mundo, inclusive meus desafetos. Então é importante esse autoexame, né? A gente fazer uma autorreflexão. É sempre para dentro, nunca para fora. Pode passar, Zé, já dei a resposta, na verdade, né? Pode mostrar mais uma vez, por favor. Então, aqui, ó, autorreflexão, pode mostrar de novo. Acho que ele foi, pode passar umas 3 vezes. Autoanálise, reforma íntima. Então, é nesse sentido. É sempre para dentro para estar fazendo reforma íntima. A gente nunca está reformado totalmente. A gente tem que sempre buscar melhorar. E quando a gente se afasta da palavra de Jesus, fica muito fácil você se incluir no mal. Por quê? Você liga a televisão hoje, só tem notícia ruim, né? Então, meu pai está reclamando da novela agora, aí minha mãe falou, não tá, mudou de canal. Ele mudou de canal, eu estou falando de atrocidades. A minha mãe era melhor ter voltado para a novela, porque eu sou uma pessoa que prefiro assim, eu não vejo mais jornal, eu escuto alguma coisa, mas eu acho que eu não estou perdendo nada. Eu adoro ficar ouvindo palestra no YouTube, música no YouTube, e eu ganho. Minha frequência não é que não vá lá embaixo, porque eu tenho muita coisa para aprender, mas não com as notícias. Eu tento dar uma subida. Pode passar, Zé. Então, ó, minha reforma é minha reforma e não do outro. Eu não posso mudar o outro, eu posso me mudar. É me mudar. É uma mudança interna. Pode passar. E aqui é uma reflexão do pensamento egoísta, ó. O barco estava mudando. Aí os caras que estão em cima falaram assim, olha, ainda bem que o buraco não é do nosso lado, mas o barco está inteiro. Vai mudar tudo. Mas ele falou, não, deixa o lado deles. Vai, é um barco só. Aí eles estão aqui desesperados. Aí ele falou, deixa o lado deles. Eles já me mandaram essa mensagem. É isso aí. Mas aí, assim, eles deveriam estar preocupados com a questão do mesmo barco. Uma questão assim, então é para a gente refletir. Pode passar, Zé. E aí tem uma reflexão que é de irmandade, do coletivo, de entender que nós somos uma sociedade. Não é só, enquanto Brasil, enquanto planeta. Né? Então, que a gente emane orações para os países que estão em guerra, para as pessoas que estão em sofrimento, que estão aqui também, né? A gente também tem, infelizmente, guerras civis, né? Enfim, bandidos, essas coisas todas. Mas que a gente mande pensamentos de melhoria. Porque todos estamos no mesmo barco, em busca de reforma íntima. Ninguém melhor que ninguém, então fica todo mundo junto. Tá? Pode passar, Zé. Acabou. Então, tentei assim, não correr, porque eu não falo que eu corro muito. Tentei ser mais devagar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. E obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de a gente estar aqui juntos nessa casa de luz e buscando aprender. Eu não sei mais que ninguém, a gente está todo mundo estudando. Eu lembro sempre esqueci agora, da parábola do pipoqueiro, né? Que ele chega do outro lado da vida e o pipoqueiro que ficava na frente da casa espírita está cheio de luz. E o médium que estava ali, que era orador espírita, tem só um pouquinho. Aí ele vira pro pipoqueiro, que ele acha que é menor, e fala assim, mas por que você está aí bem, né? Aí ele fala assim, eu fiz tudo que você falava. E ele não fez nada, ele só falava. Então fica aí mais uma, que isso também é para mim, é para todo mundo. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Nada, que isso. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada, Zé. É isso, meu amor.